Olá, alunos do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos analisar gráficos de funções exponenciais e logarítmicas. Isso mesmo, você lembra? Se você lembra, perfeito, vai aprofundar seus conhecimentos. Se você não lembra, não fique nervoso. Nós vamos revisar tudo hoje, ok? Para isso, eu preciso que você separe um caderno para anotações, lápis, borracha e caneta, ok? Muito bem, conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nessa aula. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora Inês. Bem-vindos, alunos. Lembrem que nessa aula você pode pausá-la a qualquer momento. Você para ela, anota o que você precisa anotar e depois aperta o play de novo, tá bom? Vamos começar? Vamos, então, por favor, o próximo slide na tela para os nossos alunos. Muito bem, pessoal. Nesse slide, eu estou mostrando para você a função exponencial. Muito bem. Quando a gente fala neste tipo de função, nós estamos falando quando a variável está no expoente de uma base. Como ali, por exemplo, f de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x. Esse x é um número real, isso mesmo. A base a é constante, maior do que zero e diferente de 1. Muito bem. Então, vem comigo para o flipchart que eu vou te mostrar várias coisas interessantes. Muito bem, já definimos a função exponencial com a variável no expoente. Agora, observem, se a base for um número maior do que 1, a nossa função será crescente. Então, observem neste gráfico que nós temos uma função que está indo para cima, tá vendo? Ó, então, ela é crescente. E ela passa no ponto 1 no eixo Y. Então, ela passa no ponto 0 e 1, ok? Muito bem. Agora, eu escrevi aqui taxa crescente. Isso mesmo. A gente vê a taxa pela variação do y. Conforme o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta em pedaços cada vez maiores. Então, nós temos taxa crescente. Entre as funções exponenciais e logarítmicas, esta é a única que cresce a taxa crescente. Você vai observar que nos outros casos, todas as taxas serão decrescentes. Mas vamos continuar aqui? Muito bem. Vamos ver o caso quando o a, que é a base, for um número entre 0 e 1. Aí você pode falar, professora, entre 0 e 1, o que é isso? Por exemplo, o número meio, se for meio elevado a x, se for 3/4 elevado a x, estes números estão entre 0 e 1, ok? Muito bem. Então, esse gráfico será decrescente. Observa, ó, ele está indo para baixo. Também passa no ponto 1 no eixo y, que é 0 e 1. E aqui ele tem taxa decrescente. Observe que quando o valor de x vai aumentando, o valor de y ele vai indo para valores de espaços cada vez menores. Olha, tá vendo? Então, a gente fala que aqui a taxa é decrescente. Tudo bem até aqui? Tudo bem com a função exponencial? Então, aonde é que ela passa mesmo? Ela passa no eixo y, no ponto 0, 1, ok? Muito bem. Então, por favor, o próximo slide para os nossos alunos. Agora, nós vamos ver a função logarítmica. Muito bem. Função logarítmica é a função f de x igual a log de x na base a ou y igual a log de x na base a. Observe que o x é o logaritmando, certo? Muito bem. Esse logaritmando tem que ser maior do que 0. E a base diferente de 1 e maior do que 0 também.
Então, vem comigo aqui para o Flipchart. Vamos analisar esses gráficos das funções logarítmicas. Então, observe, o x está no logaritmando. Vou pensar nessa base maior do que 1. Quando ela é maior do que 1, essa função será crescente. Então, observe o gráfico. A função está indo para cima, tá vendo? E olha, ela passa aqui no ponto 1, só que agora é no eixo x. Então, esse ponto é o 1 com 0, ok? Muito bem. Vamos analisar a taxa? Aí você fala assim, mas professora, você já falou que todas as outras são decrescentes. Sim, mas vamos entender, certo? Observa que cada vez que o x vai aumentando, o valor de y, ele aumenta, mas ele aumenta em espaços menores. Por isso que o gráfico vai fazendo uma curvinha, ok? Muito bem. Agora, olha o outro caso. Quando eu tenho uma base entre 0 e 1. De novo, o que é entre 0 e 1? Então, eu vou ter, por exemplo, uma fração. 1/5, vou ter a fração 2/3 e assim por diante. Pode ser também um número decimal, 0,8, ok? Muito bem. Quando essa base estiver entre 0 e 1, o nosso gráfico da função logarítmica será decrescente. Observe esse gráfico. Está vendo que ele está indo para baixo? Pois é. Então, esse é um gráfico decrescente. Olha, ele também passa no ponto 1, no eixo x. Então, ele passa no 1 com 0. Muito bem. E ele vai ter a taxa decrescente. Por quê? Conforme o valor de x aumenta, os intervalos de y vão ser menores. Por isso que esse gráfico faz uma curvinha e ela vai se acentuando. Então, aqui, nessas duas partes, nós vimos uma coisa bastante interessante. Todas as vezes que nós temos funções exponenciais, elas vão cortar o eixo y no ponto 1. E toda vez que nós temos funções logarítmicas, elas vão cortar o eixo x no ponto 1, ok? Então, por favor, o próximo slide para os nossos alunos. Agora, eu vou fazer um exemplo para vocês. Muito bem. Aí você fala, nossa, quanta linha nesse gráfico. Não desespera, você já aprendeu tudo isso. Nós vamos observar o gráfico e preencher as colunas de acordo com o nome de cada uma das linhas. Então, nós temos uma linha azul, que é o y, uma linha roxa, que é o h, uma linha laranja, que é o g, e uma linha verde, que é t. Então, vem comigo aqui para o Flipchart. Muito bem. Primeira coisa que eu vou lembrar para vocês. Se a função é exponencial, ela corta qual eixo? Falou y, acertou. Então, observe aqui, ó, o ponto 0 e 1. Quem está passando nesse ponto? A função y e a função g? Perfeito. Então, elas são exponenciais. Então, eu vou vir aqui e colocar y e g. Ai, mas eu acabei de responder outra alternativa. Ponto 0 e 1. Ah, é igual. Sim, pessoal, é igual, porque são as funções exponenciais, ok? Muito bem. Agora, volta no gráfico e observa. Quem que está passando aqui no eixo x, isto é, no ponto 1 com 0, porque eu sei que quem passa aqui são as funções logarítmicas. Isso mesmo. Então, nós vamos ter h e t. Então, eu venho aqui na função logarítmica, h e t. E é claro, já respondi outra pergunta? Já. A penúltima linha, olha, quem passa em 1 e 0 são as funções h e t. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Agora, volto para o gráfico e vou responder quem é que decresce. Quem decresce está indo para baixo. Então, eu vou olhar o gráfico. Quem que está indo para baixo? Nós temos duas funções. A y está indo para baixo e a h. Então, elas decrescem. Y e h.
Quem cresce? Quem vai para cima. Quem está indo para cima? Pode ser assim ou assim. Nós temos a G e a T. Então, cresce, G e T. Muito bem. Agora vem a pergunta. Taxa crescente e taxa decrescente. Como é que é mesmo que eu expliquei para vocês? Que só existe uma dessas funções que tem taxa crescente, não é mesmo? É a função exponencial crescente. Qual delas é exponencial? Bom, a y e a g. Mas qual é crescente? A g. Então, taxa crescente, g. E todas as demais, taxa decrescente. Então, aqui eu vou ter a y, a h e a t. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, por favor, coloque a resolução do exemplo para os nossos alunos. Ok, pessoal. Muito bem. E agora, professora Roberta? Agora é o nosso momento da atividade. Então, é o momento onde a professora Inês vai ler todas as atividades, são 5 atividades, tá bom? Ela vai ler, vai falar o que é para fazer, aí você vai pausar o seu vídeo, vai resolver essas atividades, depois você vai dar play de novo para poder ver a resolução. Professora Inês, vamos ler as atividades? Vamos. Então, atividade 1. Na atividade 1, observe o gráfico. Complete as lacunas com as funções correspondentes. Então, observe que você tem aí decresce, cresce, taxa crescente, taxa decrescente, passa em 1 e 0, passa em 0 e 1. E aí você vai colocar o nome das funções, ou h, ou y, ou ambas. Tudo bem? Então, vamos lá. Atividade 2. Na atividade 2, observem que são as mesmas afirmações, apenas muda o formato das funções. Você tem a função h e a função y. Preste atenção que na atividade 1 eram exponenciais e agora são logarítmicas, certo? Vamos lá, atividade 3. Na atividade 3, eu quero que você complete agora olhando a função. Quem cresce, quem decresce, quem tem taxa crescente, quem tem taxa decrescente. Observem que na função h, o expoente é negativo. Isso significa que a gente tem que inverter a base. Embaixo desse 5 não tem o número 1? Então, o inverso é 1/5. Opa, já dei uma dica muito grande. Vamos lá, atividade 4. Na atividade 4, agora eu quero que você relacione a função f, h, g e t. Também, quem cresce, quem decresce, quem tem taxa crescente, quem tem taxa decrescente. E, finalmente, atividade 5. A atividade 5, agora é para você relacionar essas funções f, g, h e t com a sua função. Beleza? E agora, professora Roberta? Agora é o momento de você pausar o seu vídeo. Você pausa, resolve, depois aperta play de novo e vê a resolução da professora Inês, ok? Então, deixa no slide para eles aí a resolução das atividades na tela. Voltamos da atividade, isso mesmo. Será que vocês conseguiram resolver todas elas, da 1 até o 5? Sim? Espero que sim. Então, agora nós vamos fazer a resolução de cada uma. Professora Inês, vamos? Vamos sim. Então, pessoal, comigo aqui no Flipchart. Vamos lá. Primeira atividade. Olha, eu já estou vendo um gráfico. Estou vendo que ele passa nesse ponto, no eixo Y. Então, eu pergunto, é função exponencial ou logarítmica? Exponencial. Muito bem. Este ponto é o ponto 0, 1. Perfeito. Então, eu já sei que elas passam no ponto 0 com 1. Então, aqui eu vou colocar H e Y. Então, é claro que aqui eu não vou ter resposta nenhuma. Muito bem. Então, vamos lá. Decresce. Decresce quem vai para baixo. Então, função H. Cresce quem vai para cima. Função Y.
Ah, aqui é exponencial, então aqui eu tenho uma taxa crescente. De quem que é mesmo? É de quem cresce. Então, y. E a h, taxa decrescente. Por favor, a resolução da atividade 1 para os nossos alunos na tela. Ok. Então, vem comigo. Atividade 2. Muito bem. Atividade 2. Olha esse gráfico. Ele está passando neste ponto, que é o ponto 1 e 0, corta o eixo x. Então, nós sabemos que são funções logarítmicas, certo? E com isso eu já respondi aqui, não é verdade, pessoal? Então, aqui eu vou colocar a função h e a função y. Então, é claro que aqui embaixo eu não vou ter resposta. Muito bem. Então, vamos lá. Decresce. Decresce quem vai para baixo. Então, é a função h. Cresce. Cresce quem vai para cima. Função y. Taxa crescente tem na função logarítmica? Não! Todas são decrescentes. Então, aqui, h e y. Por favor, a resolução da atividade 2 para os nossos alunos. Muito bem. Então, vamos lá. Atividade 3. Então, vem comigo. Agora, eu vou olhar a expressão, que são as funções, certo? Muito bem. Função exponencial, porque a variável está no expoente. Se a base 5 é maior do que 1, você concorda que essa função cresce? Isso mesmo. Aqui eu dei a dica para você do expoente. Isso é a mesma coisa que 1/5 elevado a x. A base é uma fração própria, portanto, essa função decresce. Logaritmo. Base maior do que 1, portanto, cresce. Base entre 0 e 1, decresce. Agora, nas taxas, qual que é mesmo a única que tem taxa crescente? É a exponencial que cresce. Qual delas? 5 elevado a x. Então, esta é a única que vai ter taxa crescente. Todas as outras teremos a taxa decrescente. Tudo bem até aqui? Então, por favor, o slide da resolução da atividade 3 para os nossos alunos. Ok, vamos lá então. Atividade 4. Muito bem. Temos um gráfico agora para relacionar estas funções, se ela cresce ou decresce, e se a taxa é crescente ou decrescente. É claro, eu vou começar olhando o ponto onde elas cruzam os eixos. Aqui, cruza o eixo y, então nós sabemos que a função g e a função f são exponenciais. Muito bem. G cresce, então venho na g, cresce. Vejo a f, decresce. Olho aqui aonde corta o eixo x, são funções logarítmicas. Olho a função t, ela vai para cima, então t cresce. Olha a função h, está indo para baixo, então h decresce. Qual que é mesmo que é a única que tem taxa crescente? Ah, é esta daqui, ó. É a função g. Então, na função g, taxa crescente e todas as outras decrescente. Ok? Por favor, a resolução da atividade 4 para os nossos alunos aí na tela. E vamos lá, última atividade, vem comigo. Tudo de novo. Eixo y, nós temos funções exponenciais. Quais são exponenciais? Eu tenho 2 elevado a x e 3 elevado a menos x. Função h cresce, então a base é maior do que 1? Perfeito. Quem tem base maior do que 1? Esta. Então, aqui vai ser h e aqui vai ser a função f. Olho as logarítmicas. Muito bem. Função t vai para cima, então ela cresce, base maior do que 1.
Olha aqui o 4, maior do que 1? Então, aqui é a função t e aqui, no último, a função g. Por favor, a resolução da atividade 5 para os nossos alunos na tela. Ok. Professora Roberta. Então, agora é o momento do fechamento. Procure seu professor, peça ajuda para ele, peça mais exercícios para você praticar, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Professora Inês, vamos nos despedir? Vamos! Pessoal, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até breve. Tchau! Tchau, tchau!